Continuando, falando sobre o texto narrativo, a estrutura desse texto narrativo, como é que é o layout dele, qual é a estrutura que se dá a esse tipo de texto. Primeira coisa, a apresentação. Na verdade, essa apresentação é a introdução, vai exatamente mostrar do que se trata o texto. São apresentadas aí as características do tempo, espaço, os principais personagens que estarão fazendo parte daquela história, daquela trama, daquele evento. O desenvolvimento é o desenrolar, propriamente dito, da história, onde os personagens vão participar dos eventos, vão contar a sequência de acontecimentos, vão participar daquilo que está acontecendo dentro da história. O clímax é exatamente a parte mais, digamos, primordial, é a parte mais emocionante, é aquela parte onde a gente tem o suspense, onde a coisa está acontecendo, está tendo a solução daquele evento, assim, onde está tendo os eventos mais surpreendentes, que deixa a pessoa até mais tensa. E por fim, o desfecho. O desfecho, tem até alguns autores até que falam que o desfecho, apesar de ser a conclusão, na realidade não é o mais importante, não é o mais interessante, não é aquilo que traz para o leitor ou para a pessoa que está assistindo, que traz a maior satisfação. Por exemplo, novelas. Tem algumas novelas que encerram com história, assim, encerram aquela história de uma maneira tão xoxa, tão sem graça, que o próprio clímax dele, desenrolar da aventura, desenrolar da ação, desenrolar da trama, foi muito mais emocionante do que o próprio desfecho. Na realidade, boa parte do desfecho a gente até já sabe. E viveram felizes para sempre. Ou pode acontecer, de repente, um Titanic da vida, que o ator principal acaba morrendo e aí não viveu feliz para sempre. Mas, de modo geral, o desfecho é exatamente o arremate, o fechamento da história, onde nós temos as conclusões. Se eu for comparar, então, com o texto dissertativo, seria a conclusão. Continuemos. O texto descritivo. O próprio nome já fala. Texto descritivo, ele vai descrever algo. Um exemplo, vamos aqui descrever a minha caneca. Por sinal, uma caneca muito bonita. Ó, ganhei de presente. Uma pessoa maravilhosa que me deu, pessoa excelente. Aí eu vou descrever a minha caneca. Essa caneca cabe aproximadamente uns 300 ml. Tem em uma das partes externas dela o desenho, o meu desenho, um personagem lindo e maravilhoso, andando. Aliás, não estou nem andando aqui, né? Só pedalando, estava pedalando e tirei as fotos já no final da tarde. E do outro lado tem-se uma mensagem, que inclusive eu até falo para cada um de vocês: seja sempre a sua melhor versão. Estou descrevendo então a xícara. Tem uma asa para segurarmos, de cor branca, de modo geral, com esses detalhes de figurinhas. E a mensagem de cor preta, sendo que a mensagem, a sua melhor, está destacada em negrito. Pronto. Então eu descrevi essa caneca. Então o que é um texto descritivo? Está ali um exemplo. Abriu a janela e ficou a olhar para fora. Na frente alargava-se a praça com o edifício vermelho da prefeitura ao centro. Então estou descrevendo aquele ambiente. Hoje de manhã eu tive próximo ali da São Francisco de Assis, na praça, e tirei umas fotos para ver o nascer do dia, o nascer do sol. Então ali eu fiquei analisando, observando e fiquei descrevendo de fato aquele ambiente. O sol nascendo por trás da árvore que se encontra no lado esquerdo da igreja São Francisco de Assis. Então estou dando uma descrição, estou mostrando o que aconteceu, dando os detalhes, aquele sol irradiante, amarelo, com a luz forte aquecendo, esquentando a minha pele, tal nesse sentido. E aí, quais são as principais características do texto descritivo? Primeira coisa, sequência de características. Reparem bem que quando eu descrevi a minha xícara, eu estou dando as características dessa xícara. Quando eu vou descrever esse notebook, eu vou estar falando as características desse notebook. É um Core i5, da Acer, e por aí vai nesse sentido. Quando eu descrever o celular, eu vou dar as características desse celular, ok?
Predominância de adjetivos e de substantivos. Então, é um celular bom, excelente, o nascer do dia muito bonito. Ausência de progressão temporal. Nesse caso do texto descritivo, nós não estamos falando de uma evolução de tempo. Eu só estou simplesmente dando a descrição de determinado texto, determinado evento. Presença de verbos que indicam ação. Nascer do sol. Predominância do presente e do pretérito imperfeito. Ou seja, aquela ação que ainda não está concluída 100%. Isso dava. O sol nascia. O sol raiava. Isso que são exemplos de pretérito imperfeito. Um outro texto que nós temos é o tipo injuntivo prescritivo. Um exemplo, vamos passar roupa. Ou vamos fazer uma receitinha de bolo. Essa receitinha de bolo, ela tem já, o próprio nome fala, já a receitinha de bolo para que nós tomemos a ação e façamos aquele bolo conforme aquilo que está sendo mandado, entre aspas. Faça de tal forma, pegue 2 ovos, misture ou quebre esses 2 ovos, bata na batedeira para não ficar o cheiro de ovo por um determinado período, acrescente a quantidade X de leite, acrescente quantidade X de açúcar e por aí vai nesse sentido. Então o que é que nós temos como características desse texto injuntivo? Primeira coisinha, sequência de comandos ou instruções. Tanto é que esses comandos e instruções, a gente percebe que isso é um comando de instrução através do verbo no imperativo. Acrescente, faça, bata. O que é esse verbo no imperativo? É aquele verbo que está dando uma ordem, um comando, uma sugestão. Uso constante de pronomes de tratamento e verbos modalizadores, como dever, ter que, precisar, etc. Faça-se, cumpra-se. Ok? Todos esses verbos, então, e pronomes também, no imperativo e modalizadores. E aí a predominância de coordenação, ou seja, é uma sequência. Essa sequência, a princípio, ela deve ser inclusive obedecida para que nós atinjamos ou busquemos o objetivo adequado. Por exemplo, eu estou lá fazendo um pão de queijo. A princípio, fala-se para eu colocar polvilho, o leite quente, o óleo quente e tal e tudo mais. Depois que isso aí esfriar, um pouquinho é que eu vou colocar os ovos. Mas não, aí eu vou lá, não seguindo essa parte de coordenação, vou lá, eu coloco os ovos primeiro, depois eu coloco o trem quente. Aí o óleo quente, vou acabar fritando o ovo no meu futuro pão de queijo diferenciado. Vai ficar até um pão de queijo diferenciado. De repente até funciona. Se alguém quiser fazer, depois manda aí, coloca lá nos comentários. Professor, eu fiz de tal forma e saiu de tal jeito. Aí a gente até analisa, quem sabe, cria um produto até novo. O texto dialogal, conversacional, exatamente mostra, o próprio nome fala, que está havendo ali um diálogo entre os interlocutores. Um exemplo, vocês estão vendo aí, e ali as características principais. Sequência de falas alternadas, ou seja, um fala, o outro responde, o outro fala. Inclusive aí entra na questão dos elementos de comunicação, o emissor emite a mensagem, essa mensagem ela tem um retorno, feedback por parte do receptor para o emissor inicial. Tá? Então ali nós temos o feedback, a resposta. Então isso aí, primeira coisa, é essa sequência de falas alternadas. No caso do texto dialogal, diferentemente do narrativo, não tem um narrador. São os próprios personagens que estão dialogando, conversando e demonstrando a ação que está acontecendo. Presença de rubricas, identificação desses personagens. É muito comum que haja, inclusive, a personificação, ou seja, eu realmente vou dar as características daquele personagem para que o leitor realmente compreenda, imagine, crie a imagem daquele personagem, daquele cidadão, daquele herói forte, musculoso, daquele cara que mora lá na roça, tipo um Chico Bento. Se eu não tivesse, digamos, vendo a figurinha do Chico Bento, eu deveria criar a imagem do Chico Bento com base nessas identificações dos personagens, as características que são dadas dele. Aí, com base nisso, é que realmente vou criar essa imagem na minha cabeça. Ok?